E aí, galerinha, tudo suave, lindo e maravilhoso? Hoje eu vou estar trabalhando aqui ideias que estão relacionadas a uma área específica da física que a gente chama de ótica, tá, galera? A ótica que é nada mais nada menos do que o estudo da luz. Então, hoje nós vamos trazer esses elementos aí para vocês em relação a essa nova área da física. Então, pega aí, vem com o Rogerão, é hora da gente buscar, vamos evoluir. Galerinha, qualquer ideia, quando eu falo para você da chamada óptica, tá, galera? A óptica é nada mais nada menos do que o estudo da luz, galerinha. E muitas vezes falar sobre o que é luz não é tão simples, tá bom? Luz, a gente pode tentar definir ela de maneira muito clássica como energia, tá bom? Por que a gente define luz como energia? Justamente por essa capacidade que a luz tem de trazer calor, entre outros tipos de radiação, do Sol para nós. Pegamos essa ideia? Então, luz, de maneira muito clássica, a gente pode falar luz é energia, não tem problema. Só que historicamente, tá, galera, o estudo da luz teve alguns problemas. Por quê? Porque você teve ali dois grupos, basicamente, de físicos que defenderam concepções diferentes para a luz. Do lado que é o lado do senhor Isaac Newton, tudo bem? Os físicos que estavam junto de Newton defendiam a luz como sendo uma partícula, tudo bem? Um pedacinho de luz que seria capaz ali praticamente de incentivar, ou seja, de tocar em nós, tá ligado? E transmitir ali a energia, tá bom? Atualmente a gente dá até um nome para essa partícula de luz. O nome dela é fóton, tudo bem? Já do outro lado, você tem os físicos que estão juntos de um cara chamado de Huygens. Galera, Huygens, ele tinha uma visão diferente para a luz. Ele acreditava que, na verdade, a luz ela era uma partícula, não, perdão, ele era uma onda. Ela teria a capacidade de se espalhar e, além dela se espalhar, ela seria capaz de levar energia de um ponto para o outro. E a galera falava, né, se você está levando energia de um lugar para outro, você precisa ser uma onda. Pegamos essa ideia. Esse debate ele ficou muito tempo dentro da comunidade, só que ele só foi resolvido atualmente por quê? Porque você tem uma teoria que conjunta essas duas ideias, que nós chamamos de mecânica quântica. Vários físicos importantes para a mecânica quântica, como por exemplo Bohr, Schrödinger, eles trouxeram para a gente ideias, concepções em relação à luz. E nessas concepções ele dizia o quê? Ele dizia que, na verdade, a luz ela pode ser os dois. Ela tem um comportamento que nós chamamos de onda, partícula. Se eu fizer um experimento para denotar a luz como onda, ela será onda. Se eu fizer um experimento para denotar ela como partícula, ela será partícula. Isso é bem clássico em relação à luz, tá, galerinha? Ela tem um comportamento tanto de onda como de partícula. Isso aqui a gente aceita atualmente. Galerinha, quando eu falo de luz também, é bom saber sobre as chamadas fontes de luz. E as fontes de luz, elas podem vir em dois tipos, tá? Fontes de luz, elas podem ser fontes de luz que são primárias, ou fontes de luz, galera, que elas são secundárias. Galera, quando eu falo para você uma fonte de luz primária, tá? Primária é qualquer fonte de luz que ela seja capaz de criar a sua própria luz, ou seja, cria a sua própria luz. Geralmente ela vai usar o quê? Processos que são processos por meio de outros entes físicos para criar a própria luz. Por exemplo, o Sol ele ia realizar reações nucleares. Nessas reações nucleares ela libera luz. Pegaram isso? Já secundárias não. Secundárias elas refletem a luz. Elas não têm luz própria, tudo bem? Refletem a luz. Por quê? Porque ela não tem essa capacidade de criar, ela só reflete. Exemplos de fontes primárias. Acabei de falar uma delas, o Sol, as estrelas, todas elas são primárias. Exemplo de secundária, galera, uma secundária bem clássica aí é a Lua. Os nossos próprios corpos, né? O ser humano, mesas, cadeiras, tudo isso aqui, a maioria delas é uma fonte secundária, porque ela reflete a luz. Pegamos isso. A luz, ela precisa bater no objeto, surgem dentro dele projetos que são na verdade, existem ali dentro são processos quânticos que eles absorvem determinados comprimentos de luz, ou seja, certos tipos de luz, e refletem outros. Os que são refletidos são as cores que eu estou vendo. Pegamos essa ideia? Aqui eu vou trazer exatamente esse mecanismo que nós chamamos de mecanismo de cor. Como é que a gente percebe ali o mecanismo de cor, galera? Por exemplo, se eu falo que um objeto ele tem a cor branca, tem duas possibilidades para ele fazer, tá bom? Ou ele gera todas as cores e está transmitindo ela, ou ele está refletindo todas as cores. E eu gero o que seriam todas as cores? É o que a gente chama de VAV. Eu gosto aqui de colocar essa siglinha, o VAV, para a gente decorar.
porque além de tudo a gente precisa pegar ela na ordem. Como é que é o VAV, galera? Olha aí como é que ele vai ser. Primeira coisinha, deixa eu só alinhar aqui, ó. Vou deixar alinhadinho o nosso VAV. Então eu vou ter V, A, V, A, V. Isso aqui, ó, é o espectro, que é o espectro de luz, né? O espectro eletromagnético. E como é que vai funcionar? O meu primeiro VA ali, ó, o meu primeiro V é o V do vermelho. Depois do vermelho eu tenho o alaranjado, professor. Aí você tá quebrando, hein? Alaranjado é alaranjado, tá bom? Laranja é fruta. Aí eu tenho o amarelo. Depois do amarelo eu tenho o verde. Depois do verde eu tenho o azul. Depois do azul eu tenho o anil. E por último eu tenho o violeta. A junção de todas essas cores dá origem a uma cor que nós chamamos de cor branca. Falar que o objeto é branco significa que ele ou libera todas as cores, ou ele absorve todas as cores e reflete aí, sendo branco, tá bom? Meu geral, o que vai ser uma cor preta? Galera, para ser preto tem que rolar o seguinte, tá? Obrigatoriamente você precisa pegar e absorver todas as cores. Quando você absorve todas as cores e não sai nada, aí sim você pode falar que ela é da cor preta, absorve todas as cores. Professor, e as outras cores? Por exemplo, um azul. Como é que faz para poder ver um azulzinho? Galera, para ver um azul, para ver um verde, você precisa da seguinte situação. Para ver o verde, você precisa que seja emitido no objeto ou uma luz, que é uma luz branca. Então tem que chegar nele. Ou uma luz branca, ou uma luz que é uma luz verde. Por quê? Porque ele tem a capacidade de refletir o verde. E aí vai sair o que dele? Dele vai sair o verde. Este verde chegará aos seus olhos. E chegando aos seus olhos lindamente, você vai ter o quê? Você vai observar a cor que é verde. Praticamente todas as cores seguem exatamente o mesmo mecanismo de cor. Você precisa olhar o quê? Você precisa olhar o que está sendo refletido. Coisas importantes sobre a luz que nós trazemos no primeiro momento. Primeiro delas, o princípio que nós chamamos de princípio de propagação retilínea da luz. Qual que é a ideia da propagação retilínea da luz, galera? A luz ela só anda em linha reta. Propagação retilínea. O que vai acontecer? Isso vai fazer que a luz ela não faça curva e sempre ela faça retas, são retas perfeitas. Por isso, existe aqui uma situação que nós usamos geralmente para calcular tamanhos de prédios que é extremamente interessante. Se eu tenho um determinado prédio que eu não sei o seu tamanho, tudo bem? Ou seja, um tamanho X, eu posso fazer o seguinte, eu posso medir a sua sombra. Por quê? A sombra do prédio, ela vai ser gerada pela luz, que ela bate na ponta do prédio, ela vem até aqui. Então, nesse caso, eu posso falar para você que ele tem aqui um tamanho, né, de sombra, que seria, por exemplo, um tamanho de 6 metros. No mesmo momento, do outro lado, eu tenho ali uma pessoa. Estou desenhando aqui, ó. Partezinha, pode ser uma pessoa, não, um muro. Que eu sei que esse muro tem 2 metros. E faz uma sombrinha nesse momento, que é uma sombrinha de 50 centímetros. E é no mesmo momento, por isso ele também faz isso. Ele também produz uma sombra. E produzindo uma sombra, eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar algo que nós chamamos de semelhança de triângulos. Tanto o triângulo 1 como o triângulo 2, eles são semelhantes, que ele tem o mesmo ângulo. Tendo o mesmo ângulo e sendo semelhantes, a gente pode fazer isso. Aí ele pode fazer que x está para 6, assim como... Deixa eu fazer mais... Olha, eu gosto de fazer mais, galera, essa organização do tipo altura sobre altura, distância sobre distância. Nesse caso, eu faço que x está para 2, assim como 6 está para... E nesse caso, não pode colocar em centímetro, precisa passar em metro. E nesse caso, é meio metro. Se eu quero fazer isso agora, só preciso fazer o quê? Multiplicar em cruz. Vai ficar 0,5 vezes x é igual a 2 vezes 6, ou também conhecido como 12. Logo, x é igual a 12 dividido por 0,5. Galera, dividir por 0,5 é muito de boa. Por quê? Porque é a mesma coisa de multiplicar por 2. Nesse caso, 12 por 0,5. A gente pode falar que o valor aqui é igual a 24 metros. Eu descobri qual que é o tamanho do
prédio. Sempre nós temos exercícios que falam sobre aspectos básicos da luz. A propagação retilínea é algo que sempre vai aparecer e é extremamente importante. Próximas aulas, vamos começar a falar aí de determinados aparelhos ópticos, aparelhos esses que irão auxiliar a gente aqui na resolução de certos exercícios e certas ideias. Vamos falar de espelhos planos, espelhos convexos e vamos evoluir para as lentes. Pouco a pouco a gente vai chegando. Galerinha, tamo junto, vamos finalizando aqui essa aula, depois a gente vai falando um pouquinho mais. Bye, bye, galera. Até mais, tamo junto e vamos tirando dúvida. Tamo junto, vamos pra aprovação. Bye, bye.